forma de fazer os procedimentos para que a contribuição continue. Hoje há necessidade de uma autorização da categoria para isso. Então ela permanece, ela existe, só depende de que a categoria autorize que de fato E o ela próprio possa. servidor também, né? Isso, na realidade a lei fala em categoria, né? Então são Tá. todos, no nosso caso é o servidor público de Americana, e em Americana nós temos algumas situações, nós temos, por exemplo, uma lei municipal que estabelece a contribuição sindical para os estatutários. Então, atendendo à Constituição, que fala que existe a contribuição confederativa independente daquela prevista em lei. A prevista em lei é aquela que nós temos aqui em Americana, está previsto no nosso estatuto. Então, o estatutário já tem essa previsão. Agora, os seletistas nós vamos ter que fazer aí uma assembleia com os trabalhadores para que eles votem e decidam pela contribuição. É um processo que deu um pouco mais de trabalho. É interessante porque os sindicatos que hoje atuam de fato e trabalham, têm trabalho, vai poder continuar tendo esse reforço, né? Porque os sindicatos hoje vivem da mensalidade, daquilo que o cidadão, aquele trabalhador, ele se filia espontaneamente e contribui para a sua estrutura, a estrutura sindical que vai defendê-lo, né? E a contribuição ela vem para suplementar esse trabalho, algumas ações extras que o sindicato pode fazer e atender às suas demandas, e aí há um investimento maior com esse recurso. Porque nessa mudança trabalhista, além disso, também vamos abordar um outro assunto aqui, Aires, a respeito aí, além desse imposto, que é o fim, entre aspas, como você acabou de colocar também, a gente tem algumas mudanças na lei trabalhista. Isso vai afetar o sindicato de alguma maneira? Sim, vai exigir um pouco mais de trabalho do ente sindical, né, da entidade. Ele vai ter que ficar muito mais atuante, vai ter que se preocupar um pouco mais com a observância da lei. Essa lei, essa alteração que foi produzida no momento que o país tem um ambiente muito ruim dentro do Congresso, onde essa mudança ela veio por um sentimento de raiva, um sentimento de ódio, de rancor da classe política contra os trabalhadores, contra o movimento sindical, contra todos aqueles que de algum momento expuseram os deputados que estão envolvidos em corrupção, os deputados que votaram a permanência do Temer. Então, todo esse quadro que existia dentro do Congresso, e aí foi uma alteração que foi construída a duas mãos. Os deputados e os empresários, não houve de forma nenhuma participação do terceiro elemento, que normalmente se coloca na mesa, que é o trabalhador, seus representantes. Então foi feito no momento de rancor. E muito rapidamente, de maneira muito assodada, passou muito rápido. E também temos um episódio triste, né, do Senado, que se comprometeu, alguns senadores, algumas lideranças, inclusive do PMDB, assumiram um compromisso, até com uma carta do presidente que seria revista alguns pontos, e depois faria-se uma medida provisória para corrigir aquilo que estava exagerado, que até eles perceberam que havia alguns exageros e que não ocorreu. Então, alguns senadores fizeram o compromisso, o presidente assumiu um compromisso e não o cumpriu. Então, percebe-se que não há condições de um Senado, de um Congresso, votar uma matéria de tamanha importância. Felizmente, com tudo isso que eles fizeram, dessa maneira dada, muito rapidamente, eles cometeram muitos erros. E aí ela confronta muito com a Constituição. A Constituição, ela é cidadã, ela foi feita... lembra quando Montoro não, Ulisses Guimarães levantou essa... Então, a Constituição trouxe muitas garantias. E essa alteração que está ocorrendo agora, ela fere essas garantias. Mas, Aires, essas garantias que foram dadas nessa Constituição de 88, que você acabou de dizer, foram dadas muitas obrigações e sem muitos deveres? Não.
Tem muitos deveres também. Porque essa constatação que de repente foi feita agora, por exemplo, sobre o acordado, sobre o legislado, o que você tem a... Você não acha que algumas categorias já são suficientemente independentes para fazer esse tipo de acordo? Isto, por exemplo, é uma falha que eles colocaram, que primeiro eles colocam que não vai depender mais do sindicato fazer negociação, você pode negociar individualmente, você pode fazer vários tipos de contrato, mas colocam que o negociado vai prevalecer sobre ele. Ou seja, vai haver necessidade de uma entidade sindical para fazer a negociação. Uhum. E aí o sindicato que for atuante, o sindicato que for observador... Esse é um ponto. Você não acha que vai fazer uma peneira? Porque, afinal de contas, a gente tem aqui algumas informações. O Brasil tem mais de 15 mil sindicatos. Você não acha que é muito sindicato, Aires? A gente pode ter sindicato, por exemplo, assim, mais atuante, que nem você já há tanto tempo trabalha e milita nessa área. Aquele sindicato que realmente vá de encontro às expectativas dos trabalhadores, que, de repente, atuam e protegem o trabalhador. Mas tem muito sindicato que, de repente... O que você acha a esse respeito desse número de sindicatos no Brasil? Quando a gente ouve um número alto desse... Tem trabalhista também, tem o de patronal também. Patronal. Vamos fazer uma continha simples. Uhum. O Brasil tem 6.500 municípios. Aproximadamente. Certo. E aí, cada município, só para você ter uma noção, pode ter um sindicato de servidor municipal. Então, já são 6.500. Uhum. Cada município pode ter um sindicato do comércio. São mais 6.500. Já virou para 12. Então, e aí se você colocar um por categoria, é só multiplicar. Se tem 10 categorias, nós temos 6.000, dá quase 60 mil. Então, assim, é um olhar muito pequeno achar que 15 mil. Tem que verificar realmente, aí você tem razão. Aqueles que trabalham, que atuam, né? Aqueles que atuam firmemente, e aí a gente tem sindicatos e sindicatos. Nós temos aqueles que atuam firmemente, que estão observando a lei, que faz a garantia, que faz discussão com o trabalhador, que faz o debate, que vai para a mesa, que negocia, que faz o enfrentamento. Uhum. Nós temos. E temos aquele que não faz nada. Né? Exatamente. Tem muita gente que tem ali o mandato sindical apenas como sobrevivência. Infelizmente, a gente tem, como em todos os lugares, nós temos esse tipo de comportamento. Mas essa obrigação de que o sindicato tem que participar vai forçar, de certa maneira, vai forçar aos sindicatos serem um pouco mais atuantes. Aqueles sindicatos de gaveta, tem sindicato aqui que quer representar o estado de São Paulo inteiro. O cara fala, eu quero ser sindicato do porteiro de esquina. Aí ele do estado de São Paulo inteiro. Nós temos a categoria de servidor público que sofre muito com isso. Eu recebo algumas coisas ainda. Que sofre muito com isso, né? A gente sofre muito com um cara que quer fazer um sindicato representando uma categoria de todos os servidores do Estado, e aí você vai verificar quantos servidores tem aqui na base americana. Tem 2. Tá. E vamos mudar um pouquinho de assunto, porque tem vários assuntos aqui, Aires. Aliás, nosso papo dá para falar aqui pelo menos uma hora aqui. Trazer a coisa para a americana. A gente está aí com um problema dos probatórios já há algum tempo, né? Foram dispensados, alguns já estão sendo reintegrados. Como é que você vê essa interpretação da prefeitura a respeito dos probatórios que foram dispensados por falta de recursos, e ao mesmo tempo a prefeitura continua contratando alguns funcionários, por exemplo, a cargo de confiança? Desde o início, quando o Omar tomou posse e aí caiu naquela realidade que o município estava passando, gastando 73% com folha de pagamento. Isso aí o sindicato sempre acompanhou? Sim, e é uma verdade, né? O sindicato tem acompanhado, o sindicato apresentou várias propostas no sentido de reduzir as despesas, como reduzir secretarias, reduzir o número de comissionados, reduzir a questão de horas extras, reduzir a questão das gratificações, valorizar o trabalhador, o servidor, no cargos de comando. Tudo isso vinha no sentido de reduzir despesas. Propomos também a questão do aumento de receitas, rever os perdões de dívida, rever a cobrança, cobrar de quem realmente devia. Nós apresentamos várias propostas para que o prefeito, e algumas delas o prefeito até que foi encaminhando. Tem um bom relacionamento do prefeito com o sindicato, não tem? Tem um bom diálogo, tem um bom diálogo. A gente não se entende, discorda de muitas coisas, é natural, a gente tem posições diferentes,
são divergentes em vários aspectos. Por exemplo, a terceirização, desde o começo nós falamos que era contra, o prefeito falou também, eu não gosto, mas acabou fazendo a terceirização. Isso é complicativo, né? Porque ele passou o serviço público, gastava 600 mil, agora está gastando 1 milhão e Mas isso é 600. para desviar da lei de responsabilidade fiscal? Não, eu acho que isso foi para atender algum pedido de algum deputado Atender aí. alguma... A minha visão pessoal, Ah, eu tá. acho que foi para atender o pedido de algum deputado que tinha interesse que uma certa empresa viesse fazer a coleta dele. Eu vejo isso, essa é a minha opinião, da forma que eu vejo. Porque não havia necessidade, você tinha um gasto de 600 mil, passar para gastar 1 milhão e 600. Então, é um investimento que depois acabou pesando. Então, quando ele veio, fechou o ano e tinha aí gasto com 59%, 60%, veio a questão das demissões. Aí o sindicato agiu com muita consciência, com muita serenidade, sem atropelo. O sindicato foi fazendo o seu trabalho, 800 pessoas, depois caiu para 600, depois caiu para 280 e acabou sendo demitidos 80 pessoas, que não havia necessidade ainda. No nosso entendimento, não havia necessidade. Infelizmente, ocorreu essas demissões, o sindicato está buscando isso, está trazendo, porque... E esses servidores, eles foram pelo sindicato ou foram de maneira particular? Olha, alguns procuraram os advogados particulares e muitos nos procuraram. Aqueles que nos procuraram, nós estamos conseguindo Reverter, né? reverter. Nós buscamos todas as falhas dos procedimentos que a gestão fez, buscamos tudo, esticamos os prazos. Algumas pessoas ficaram revoltadas, o sindicato não vai fazer nada. Por quê? Porque nós tínhamos uma É estratégia prazo a ser seguido, de né? empurrar com a barriga até esticar o prazo máximo, e cada vez que o prazo, um dia a mais, era um servidor que a gente salvava. E a gente fez isso e conseguiu reduzir de 800 para 80. Estamos buscando esse pessoal de volta. O sindicato está de parabéns no comando do Toninho Forte, do seu jurídico, fez e está fazendo um excelente trabalho. Diferente do que muitos acham, mas fez a tarefa certinho, fez o devido combate na hora certa e está conseguindo reverter. Não havia necessidade, como você mesmo disse, se está havendo novas contratações, se está havendo novas nomeações, significa que a gestão tem recurso e não precisava dispensar esses trabalhadores. A sua maneira de ver, você acha que a americana ainda continua em estado de calamidade financeira? Olha, não só a Americana, mas todos os municípios desse país estão em uma situação delicada. Tá? E aí, muito dessa situação é provocada por má gestão. O resultado que está acontecendo hoje, isso veio da gestão anterior, que deixou um colapso na administração pública. Então, ela precisou ser reorganizada. Muitos municípios, muitos prefeitos não fizeram o devido dever de casa. Porque a crise, ela não aconteceu da noite para o dia. Pelo contrário. Ela demorou. Então, como você tem um plano plurianual, que você pode fazer um projeto de 4 anos, depois você pode fazer o orçamento ano a ano, você tem tempo para se adequar à sua realidade. Então, quem fez isso, quem fez as devidas adequações, reduziu despesa, aumentou a receita, vai sobreviver a este problema. Aqueles que não fizeram, que continuaram no oba-oba da gestão, opa, vamos lá, vamos... A festa acaba um dia, né? Um dia acaba. E aí isso acaba estourando no elo mais fraco da corrente, que é o trabalhador. E aí vem as demissões. E a gente está batalhando para que, não só em Americana, mas os demais municípios, isso não venha a ocorrer. Tá certo. Para a gente encerrar, estamos em cima da hora, Aires. Eleições agora, próximo ano, 2018, temos aí algumas vertentes, né? Ciro Gomes é uma delas? Sim, eu sou filiado ao PDT e a gente está apostando, né, na capacidade, no conhecimento, na experiência. Um ser humano que foi deputado estadual, foi prefeito de uma capital, foi governador de um estado, foi deputado federal, foi ministro 2 vezes. Eu acho que ele está bem preparado para resolver os problemas do país. Então, uma pessoa, uma cabeça fantástica, tem um conhecimento enorme. Acho que o Brasil vai ter muito a ganhar com, se for candidato de fato,
com a eleição do Ciro Gomes. E ele vem com um trabalho voltado ao trabalhismo, né? Ele vem com um projeto do trabalhismo, um projeto voltado à recuperação da indústria nacional,